A chuva batia forte contra as vidraças da cobertura duplex de Arthur, um magnata do setor de tecnologia conhecido por sua impaciência. No centro da sala, sobre o tapete persa caríssimo, o corpo sem vida de Zeus, um imponente Doberman, causava um silêncio sepulcral. Arthur estava parado, com os punhos cerrados, enquanto sua esposa e os convidados do jantar de negócios olhavam para a cena com horror. No canto da sala, segurando um pano de limpeza, estava Clara, a faxineira que trabalhava ali há apenas 3 meses. O empresário se virou para ela com os olhos injetados de sangue. "O que você deu para ele?" Ele gritou, a voz falhando pelo ódio. Clara, pálida e tremendo visivelmente, deixou o pano cair. "Não fui eu", ela disse em um sussurro quase inaudível. Mas ninguém parecia disposto a acreditar em suas palavras diante da tragédia que paralisava a mansão naquela noite sombria. As acusações começaram a voar como flechas em direção à mulher de uniforme simples. A esposa de Arthur lembrou a todos que Clara tinha sido vista limpando o canil mais cedo e que Zeus sempre latia para ela, sugerindo um rancor guardado. Os convidados, influentes e arrogantes, cochichavam sobre a falta de preparo de funcionários domésticos e como a negligência era comum. Arthur exigiu que Clara abrisse sua bolsa imediatamente, acusando-a de ter trazido algum veneno de fora para se vingar dos latidos do cão. Clara repetia a frase, "Não fui eu", como um mantra, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Ela sabia que naquele ambiente de opulência, sua palavra valia menos que o cristal da mesa de jantar. O empresário pegou o telefone para ligar para a polícia, determinado a ver Clara atrás das grades antes do amanhecer, sem sequer considerar outra hipótese. A polícia chegou em poucos minutos, aumentando o caos no apartamento. Clara foi levada para a cozinha para ser interrogada, enquanto os peritos examinavam o animal. O clima era de condenação prévia. Arthur apresentava aos policiais o histórico de Clara, enfatizando que ela vinha de um bairro pobre e que poderia ter instabilidades mentais. Na cozinha, Clara mantinha o olhar baixo, mas sua voz ganhou uma firmeza inesperada. Ela explicou ao investigador que amava os animais e que, na verdade, passava parte de seu almoço dividindo seu lanche com Zeus, que já não latia mais para ela. Ela insistiu que algo estava errado na casa há dias, mencionando cheiros estranhos e visitas que Arthur não registrava na agenda oficial. O investigador, embora cético, notou que Clara não agia como alguém que acabara de cometer um crime por impulso ou vingança deliberada. Enquanto a perícia trabalhava, um detalhe chamou a atenção de um dos peritos. Não havia sinais de veneno comum no estômago de Zeus, mas sim uma reação alérgica aguda e fulminante a um composto químico raro. Arthur, ao ouvir isso, tentou desviar o assunto, voltando a atacar a competência de Clara. No entanto, a faxineira, ao ouvir o nome do composto mencionado pelo perito, levantou a cabeça. Ela lembrou-se de ter visto um frasco com rótulo semelhante no escritório particular de Arthur, um lugar onde ela era proibida de entrar, mas que precisou limpar após um vazamento de ar-condicionado na semana anterior. "Não fui eu, mas eu vi o frasco azul no seu cofre aberto, Sr. Arthur", ela disse, interrompendo o interrogatório. O rosto do empresário mudou de cor instantaneamente, passando do vermelho de raiva para um branco cadavérico de puro medo. A tensão na sala subiu a níveis insuportáveis. Arthur tentou rir da acusação, chamando Clara de delirante, mas o investigador decidiu que era hora de revistar o escritório. O empresário alegou que eram documentos sigilosos de Estado e segredos industriais, mas a polícia tinha autoridade diante de uma morte suspeita com substâncias controladas. Ao abrirem o cofre, não encontraram apenas o frasco azul, mas uma série de seringas e um diário de experimentos ilegais. A verdade começou a emergir das sombras do luxo. Arthur estava testando um novo componente de biotecnologia em segredo, usando seu próprio cão como cobaia para acelerar os resultados de uma pesquisa que valia bilhões. Zeus não morreu por causa de uma faxineira vingativa, mas sim por ser uma peça descartável na ambição desenfreada de seu dono, que não suportava esperar os prazos legais. O choque foi geral. A esposa de Arthur recuou, horrorizada ao perceber que o marido que ela defendia era um monstro capaz de sacrificar o animal da família por dinheiro. Os convidados do jantar começaram a se retirar apressadamente, temendo ter seus nomes ligados a um escândalo de testes ilegais em animais e crimes biológicos. Clara, ainda na cozinha, ouviu o barulho das algemas sendo fechadas nos pulsos de Arthur. O homem que minutos antes a humilhava, agora era arrastado pelos mesmos policiais que ele chamou para prendê-la. "Não fui eu", ela repetiu uma última vez, mas agora não era um sussurro de medo, e sim uma afirmação de justiça.
O investigador se aproximou dela e pediu desculpas, reconhecendo que o preconceito quase destruiu a vida de uma mulher inocente que apenas cumpria seu dever. A reviravolta final, porém, ainda guardava um segredo que ninguém esperava. Ao analisarem o computador de Arthur, os técnicos descobriram que o empresário planejava culpar Clara desde o início. Ele havia forjado provas, incluindo um recibo de compra de veneno no nome dela e mensagens falsas em um celular pré-pago que ele pretendia esconder no quarto de serviço. O plano era perfeito. Se o experimento falhasse e o cão morresse, ele se livraria da faxineira que sabia demais sobre seus horários estranhos e ainda sairia como a vítima da história. Ele só não contava com a memória fotográfica de Clara e com a rapidez da perícia em identificar o composto específico. O empresário, no fim, caiu na própria armadilha que preparou para a funcionária, provando que a arrogância é o caminho mais curto para a própria ruína. Clara saiu da cobertura quando o sol começava a nascer, iluminando a cidade que ainda dormia. Ela não tinha mais o emprego, mas tinha sua honra intacta e a certeza de que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra uma fresta para brilhar. A história de Zeus e do empresário tornou-se o assunto principal de todos os telejornais, transformando Clara em um símbolo de resistência contra o abuso de poder. Ela recebeu propostas de diversas empresas e apoio de ONGs de proteção animal. Arthur, da sua cela, via seu império desmoronar enquanto os advogados tentavam, sem sucesso, abafar o caso. A morte do Doberman foi o fim de uma era de impunidade na mansão, e a frase "não fui eu" ecoou como a lição de que a justiça não escolhe classe social quando a prova é irrefutável. Os meses passaram e o caso foi a julgamento. Clara foi a testemunha principal e sua fala foi descrita pelos jornais como o momento mais emocionante do tribunal. Ela não falou com ódio, mas com a tristeza de quem viu um animal sofrer em silêncio nas mãos de quem deveria protegê-lo. Arthur foi condenado a uma pena severa, não apenas pela morte do cão, mas pelos crimes federais ligados aos experimentos não autorizados. A cobertura onde tudo aconteceu foi confiscada e os bens do empresário foram usados para pagar indenizações, inclusive uma significativa para Clara por danos morais e calúnia. Ela usou o dinheiro para abrir sua própria empresa de serviços domésticos, onde a regra número 1 era o respeito mútuo e a proteção aos direitos de quem muitas vezes é invisível na sociedade. A última cena do vídeo mostra Clara caminhando em um parque, levando um novo cachorro, um vira-lata que ela resgatou de um abrigo, para passear. Ela olha para o céu e sorri, sentindo a paz que o dinheiro de Arthur nunca pôde comprar. A história termina com uma reflexão sobre como o preconceito cega as pessoas para a realidade e como a coragem de uma simples mulher desmascarou um gigante. "Não fui eu" tornou-se um bordão contra a injustiça nas redes sociais, inspirando milhares de pessoas a não se calarem diante do autoritarismo. O empresário perdeu tudo por um frasco azul, e a faxineira ganhou o mundo por sua integridade. O final chocou todos, não apenas pela crueldade do crime, mas pela força da redenção que nasceu de um pano de limpeza e de uma consciência limpa. O impacto do caso gerou mudanças nas leis de fiscalização de laboratórios privados, criando a Lei Zeus para impedir que outros animais fossem usados em testes clandestinos. Arthur, agora apenas um número no sistema prisional, tornou-se o exemplo de como a ganância destrói o caráter. Clara, por outro lado, foi convidada para dar palestras sobre ética e superação. Ela sempre terminava suas falas lembrando que, atrás de cada uniforme, existe um ser humano com olhos atentos e um coração que merece respeito. A cobertura do Plex foi vendida para um grupo de investidores que a transformou em um centro de reabilitação animal. Uma ironia do destino que fez o local da morte de Zeus tornar-se um berço de vida para muitos outros. A justiça poética estava completa e o mistério finalmente revelado para o mundo. A esposa de Arthur, após o divórcio, procurou Clara pessoalmente para pedir perdão por ter acreditado nas mentiras do marido. Elas conversaram por horas e a ex-socialite confessou que vivia em uma redoma de ilusões, onde o dinheiro justificava qualquer comportamento. Clara a perdoou, mas deixou claro que o perdão não apaga as cicatrizes daquela noite. Essa conversa vazou para a imprensa, humanizando ainda mais a figura de Clara e mostrando que a verdadeira nobreza não está no sangue ou na conta bancária, mas na capacidade de perdoar e seguir em frente. O caso Albuquerque, como ficou conhecido, mudou a percepção da cidade sobre as relações de trabalho e o valor da vida animal, deixando um legado de vigilância e esperança para todos os que sofrem em silêncio sob o jugo da opressão. Na pequena empresa de Clara, ela fazia questão de contratar mulheres que tinham passado por situações de vulnerabilidade. Ela se tornou uma mentora, ensinando-as a nunca aceitarem ser o bode expiatório de ninguém.
O diário de Arthur, que foi publicado em trechos pela investigação, revelou que ele sentia desprezo por Clara justamente porque ela era honesta demais, e ele temia que ela percebesse seus segredos. Ele a escolheu por achar que ela seria um alvo fácil e sem voz. Quão enganado ele estava! A mulher do pano de limpeza tinha uma força que ele, com todos os seus bilhões, jamais conheceu. A história de Clara é um lembrete eterno de que a verdade é a arma mais poderosa dos humildes e que o silêncio de um cão pode gritar mais alto que o rugido de um tirano. A repercussão internacional do caso atraiu a atenção de cineastas, mas Clara recusou vender os direitos de sua vida para o cinema. Ela preferia que a história permanecesse como um fato real, uma lição de vida para as pessoas comuns, e não um entretenimento passageiro. Ela continuou morando no mesmo bairro, mas agora em uma casa confortável que ela mesma comprou com o fruto de seu trabalho justo. Zeus ganhou um pequeno memorial no jardim do centro de reabilitação, onde as pessoas depositavam flores em memória do cão que, sem saber, derrubou um império de mentiras. Cada vez que Clara passava por lá, ela fazia um sinal de respeito. O laço entre eles, forjado no segredo do lanche compartilhado, era o único segredo daquela casa que valia a pena manter vivo no coração. Em uma noite fria, Clara recebeu uma carta anônima da prisão. Era de Arthur, em um raro momento de lucidez, ou talvez apenas de profunda solidão. Ele não pedia perdão, mas admitia que naquela noite, quando ela disse "não fui eu", ele soube que tinha perdido. Ele confessou que a firmeza dela o assombrou mais do que a própria polícia. Clara leu a carta e a queimou na lareira de sua casa. Ela não precisava do reconhecimento dele para saber quem era. As chamas consumiram as últimas palavras do homem que tentou enterrá-la viva sob mentiras. Ela se levantou, verificou se seu cachorro estava bem e foi dormir em paz. A escuridão daquela cobertura duplex era agora apenas uma lembrança distante, dissipada pela luz de uma vida construída sobre a rocha da verdade. O vídeo do YouTube que contou essa história alcançou recordes de audiência, tornando-se o vídeo mais assistido do ano. O título, que antes parecia um clichê de suspense, tornou-se um símbolo de investigação social. Nos comentários, milhares de pessoas relatavam casos semelhantes de injustiça, criando um movimento de apoio mútuo. A história do cachorro que morreu e da faxineira culpada injustamente atravessou fronteiras, sendo traduzida para mais de 30 idiomas. O final, que chocou a todos, serviu para desmascarar a ideia de que o sucesso financeiro é sinônimo de sucesso moral. Arthur tornou-se o vilão que todos amavam odiar, enquanto Clara tornou-se a heroína que todos queriam ser. O mundo aprendeu que a dignidade não pode ser comprada e que a verdade não pode ser silenciada por cofre nenhum. Anos depois, ao se aposentar, Clara doou sua empresa para as funcionárias mais antigas, garantindo que o ciclo de respeito continuasse. Ela se dedicou integralmente ao voluntariado no Centro de Reabilitação Zeus. Lá, ela cuidava dos casos mais difíceis, dos cães que chegavam traumatizados e sem esperança. Ela tinha um jeito especial com eles, uma calma que vinha de quem já enfrentou a tempestade e saiu ilesa. O investigador que a ajudou naquela noite tornou-se um grande amigo e, juntos, eles criaram um fundo de apoio jurídico para domésticas. A justiça, que começou com uma acusação falsa de assassinato de um cão, resultou em uma rede de proteção que salvou milhares de outras Claras por todo o país, transformando a dor de uma noite em uma vida inteira de propósito. A imagem final que fica para quem assiste ao documentário da história de Clara é o seu olhar tranquilo. Ela não carrega mágoas, apenas a sabedoria de quem sabe que o tempo é o senhor da razão. O empresário Arthur morreu na prisão, esquecido por seus pares, mas Clara é lembrada todos os dias por quem cruza seu caminho. O mistério que chocou a todos foi resolvido, mas o impacto emocional daquela injustiça nunca será esquecido. A lição permanece clara: nunca subestime quem limpa sua casa, pois eles veem o que você tenta esconder e, no momento certo, a voz dos humildes pode derrubar as paredes mais grossas da mentira. O final chocou todos, mas a verdade libertou a única pessoa que realmente importava naquela história de ganância e redenção. Este roteiro é um tributo a todas as Marias e Claras que enfrentam o preconceito diariamente. O caso do cão Zeus é apenas a ponta do iceberg de um sistema que muitas vezes busca o culpado mais fácil em vez da verdade mais difícil. Quando Arthur apontou o dedo para Clara, ele apontou para a própria ruína. A morte do animal foi uma tragédia, mas sua memória serviu para limpar uma sociedade suja de arrogância. A faxineira que disse "não fui eu" não estava apenas se defendendo, ela estava declarando guerra a um sistema de opressão. E ela venceu. A história termina aqui, mas o exemplo de Clara continuará inspirando todos os que acreditam que a justiça é possível. Não importa quão rica ou poderosa seja a pessoa que tenta te silenciar. Obrigado por acompanhar a trajetória de Clara e Zeus. Que esta história sirva de alerta e inspiração. Lembre-se sempre de que as aparências enganam e que a verdade absoluta muitas vezes está escondida nos detalhes que ninguém quer ver. Arthur tinha o dinheiro, mas Clara tinha a verdade.
E no fim das contas, a verdade foi o único tesouro que restou. O empresário foi enterrado com sua mentira e a faxineira viveu com sua glória. O final chocou todos porque a maioria das pessoas esquece que o bem sempre vence, mesmo que demore uma noite inteira de tempestade para o sol finalmente aparecer. A história se encerra com um último latido de esperança ecoando no ar, celebrando a vida, a justiça e a coragem de ser honesto.